Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, você em casa. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor. Bom dia, irmã Elisa. Bom dia, irmã Beth. Dormiu bem? Dormimos muito bem. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você aí de casa também, que o seu sono tenha sido restaurador, assim como foi o nosso, né, irmã? Sim. Muito bom descansarmos, sabendo que nós temos um Deus que nos guarda enquanto nós estamos dormindo. Ele está ali, né, olhando por nós. Que Deus seja louvado por a vida de cada um de vocês. E agora, vamos orar, né? Vamos dobrar os nossos joelhos diante dessa majestade, desse nosso Deus Criador, que é digno de toda honra e glória. Vamos orar então neste momento. Oremos. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Rendemos graças ao teu nome porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória e está sempre ao nosso lado, Pai. Nos momentos bons e ruins, o Senhor é aquele que nos fortalece e que tem nos mantido. Nós te agradecemos porque nós temos a tua companhia e temos a tua mão, Senhor, sobre cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nos guia, nos dirige ao longo deste dia, desse estudo que vamos fazer, que o Senhor possa estar nos dando entendimento, que o Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a compreender tudo o que o Senhor quer que nós compreendamos. Abençoa todos os nossos familiares, os nossos queridos, também todas as pessoas que acompanham este estudo, que as tuas bênçãos possam recair sobre elas também, ó Pai, e que elas aprendam de Ti e que elas possam vir a Te conhecer de forma plena, Senhor, de forma assim que elas possam estar no céu e que nós possamos nos encontrar todos juntos, estarmos reunidos para lhe louvar o Teu nome e Te agradecer por tudo. Nós Te honramos e agradecemos, não somos merecedores de nada, mas em nome de Jesus que pedimos tudo isso. Amém. Amém, Senhor. Sabe, irmã Elisa, essa semana tive uma mensagem muito interessante. A minha mãe está seguindo o ano bíblico e eu fiquei muito feliz por isso. Eu quero mandar um beijo para ela. Beijo, mãe, fica com Deus e segue o nosso estudo todos os dias. É verdade. Nós acompanhamos muitas vezes ali os recadinhos, né? Que o pessoal coloca ali. É tão bom, é muito legal saber que tem muitas pessoas ali assistindo. E eu também faço isso, eu envio assim para minha família, para alguns amigos assim, especialmente aqueles que a gente aparece, né? A gente quer que eles vejam, olha ali, a gente está acompanhando, mas a gente envia todos assim. Antes de vir para cá, eu já fazia isso, né? A gente tenta, né? Porque o que é bom pra gente, a gente quer compartilhar, quer dividir, né? Então eu já fazia isso também. E agora continuo também, principalmente para os nossos familiares, né? Aqueles que a gente quer também ver lá no céu, reunidos ali. Na companhia do nosso Deus. E para você que está em casa nos acompanhando, vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando o hino 142, Perdão, Poder e Paz. Perdão.
temos um outro momento, né, que é tão importante, que é o nosso verso. Um verso que nos ajuda durante o dia, nos momentos ociosos, nos momentos de aflição, não é? É verdade. Nos ajuda muito. Para vocês que não decorou ainda, faça como eu. Lendo a Bíblia ainda também não decorei, mas nós estamos no caminho, né? Então, não se sinta vencido, né, pelo desânimo, mas vamos lá, vamos na Bíblia e vamos buscar ali o consolo para nossa memória, né, que ainda não está restaurada. Mas quando chegarmos no céu, uma única vez será suficiente, pela graça de Deus, né? Mas enquanto isso, vamos juntos ler a palavra do nosso Senhor. Quer contar? Vamos fazer a contagem? 3, 1, 2, 3. Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Atos 4, do 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Amém. Amém. E que você em casa tenha um dia muito abençoado. Que o seu dia seja um dia cheio do Espírito de Deus na sua vida. Que Deus lhe abençoe ao longo desse estudo. Fique com Ele. Amém. Olá, bom dia para você. Deus abençoe você pela graça e pelo poder do Senhor e pela chance que temos de ter a palavra aberta, a Bíblia Sagrada, para nos ensinar, nos mostrar o que deve ser ensinado, o que deve ser dito no dia de hoje. É uma lição poderosa de confiança em Deus e da demonstração do poder de Deus quando a gente confia. Vamos orar juntos? Ajoelha comigo, gente, vamos lá. Vamos ajoelhar diante do Senhor agora. Santo Deus e amado Pai, nós não temos outro Deus além do Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E é provado isso pela maneira como enfrentamos nossos problemas. Quem é o nosso Deus? É Baal, Astarote ou é Deus eterno? Rogamos a Ti, Senhor, que na Sua misericórdia torça a nossa vida. Torça, faça o que for necessário, segura as chuvas. Não deixe, Senhor Deus, vir sobre nós a bênção que o Senhor tem prometido, se não buscarmos ao Senhor do jeito certo. Senhor, que em nome de Jesus as tuas maldições nos aconteçam se não te buscarmos. Mas se buscarmos, Senhor, se ouvirmos a tua voz, se buscarmos a tua presença, nos convertermos dos nossos maus caminhos, tu ouvirás do céu, Senhor, tu enviarás sobre nós a chuva em justa medida. Então, em nome de Jesus, Pai Santo, cumpra-se a tua promessa nesta manhã em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Capítulo 18 de 1 Reis tem uma situação muito interessante. O Senhor Deus chama a Elias. Interessante é que Deus fala, Elias, fuja, vai para o Querite. Depois o Senhor Deus fala, Elias, vem cá, vai agora, encontre-se com Acabe e diga para ele que a meu mando eu mandarei a chuva. 3 anos e meio já sem chover. Vocês sabem o que é 3 anos e meio sem chuva? Eu estava vindo ontem da cidade com Joana e eu olhei os campos verdes e lindos que estão aqui. Eu falei, Joana, dá uma olhada que imagem maravilhosa que nós temos. Anos passados nós tínhamos um tempo cresposo, horrível, e estava muito feio, era tudo seco. Ela falou, não tivemos um verão muito forte. Vocês já perceberam quando o verão vem bem duro mesmo, ainda mais aqui no Nordeste, seca tudo, fica horrível. E aqui, depois da chuva, que lindo que fica, pois passam uns 2 meses sem chuva e já fica seco. Agora imagine 3 anos e meio. As árvores não tinham uma folha, não tinha nada. Para buscar água em qualquer lugar que eles tentassem, não encontrava. Vocês têm ideia o que é ficar sem água? No entanto, o Senhor Deus chama Elias, fala, Elias, vai lá e diga para Acabe que eu vou mandar a chuva, mas com um grande poder. Me diga uma coisa, você está sendo procurado pelo maior rei da terra para matar você. O Deus do céu fala, vai lá, encontre esse homem que quer te matar. Você iria? Bora, eu estou perguntando. Gente, nós caímos por coisas muito menores. A gente cede por coisas muito menores. Nós não temos condição de ser Elias. A gente olha, por que Deus não coloca a gente no lugar de Elias? Porque se fosse colocado, a gente não faria o que Deus pediu. Vem cá, meu filho, vai lá e fala com Acabe agora. Elias nem pestanejou. Saiu, foi andando. No meio do caminho encontra Obadias, que Acabe tinha chamado Obadias, fala, aquele que tinha alimentado 100 profetas, lembra? Escondeu na caverna e dava pão e água para esses homens, lembra? Esse Obadias, Acabe chamou Acabe, Obadias, vem aqui, vai lá, tenta achar pelo menos alguma grama em algum canto, ou tenta achar alguma coisa verde que seja, para não morrer o resto dos animais. Aí Obadias está saindo, porque ele era que cuidava das provisões do rei, e está procurando, quando de repente Elias está na frente dele, porque Elias está vindo da ordem do Senhor, vai lá e encontra Acabe. No meio do caminho, Elias encontra Obadias, que tinha saído para procurar alguma coisa verde para dar de comer, pelo menos ao gado, para o gado não morrer. Aí quando ele vê Elias, ele fala, Elias, você está aqui, Elias, você sabe que eu guardei 100 profetas que dava comida a eles. Aí Elias falou, eu sei, mas vou dizer uma coisa a você, vai lá e diga a Acabe que eu estou chegando. Ele, o quê? Vou falar nada? Não vou dizer nada não, você quer que ele me mate? Eu fui tão bom com você, se eu disser que eu te vi, vai que no meio do caminho, que você está dizendo que vai lá falar com Elias, mas no meio do caminho o Senhor te leva para outro lugar e eu é que vou morrer. Não vou dizer não. Ele falou, vai lá e diga. Aí, olha só a situação. E Obadias disse, tá, eu vou falar com o rei. Aí Elias fala, tão certo como vive o Senhor, hoje eu me encontrarei com Acabe. Olha isso aqui. Gente, agora a cena de Elias se encontrando com Acabe me chamou a atenção terrivelmente. Lá vem vindo o profeta com roupa de profeta. Lá vem ele andando, entra no meio do povo, encontra com Acabe e diz assim, vim falar com você. E Acabe vira para ele, és tu o perturbador de Israel? Ele diz, eu não sou o perturbador de Israel. E diz isso que está escrito aqui, ó. Dá uma olhada no capítulo 18, verso 17 e 18. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaíns. Agora, reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo. Peraí, não fecha a tua Bíblia não. Você sabe o que era o Monte Carmelo? O Monte Carmelo, gente, era um espaço aonde dele se via todo Israel e o povo de qualquer lugar do meio de onde estava conseguia enxergar o Monte Carmelo. Entenderam isso? E em cima, na parte principal, estava o altar de Jeová todinho derrubado. E ao redor, no cume do monte, estavam os balaíns, estava um monte de altar de Baal, de Astarote, de tudo que não presta, estava ali ao redor, tudo levantado. O único que estava quebrado era o altar de Deus, bem no topo. Aí ele falou, reúna todo mundo no Monte Carmelo. Gente, o que me impressiona dessa fala é que diz que Acabe obedeceu
de pronto, como se fosse o monarca e rei Elias. Vocês estão entendendo isso? Elias falou, reúna todo o povo ao meu redor e eu estou indo lá. Manda chamar todos os profetas, os 450 de Astarote e os 450 de Baal. Virou as costas e saiu andando. E disse que Acabe rapidinho obedeceu, como se quem fosse o rei fosse quem? Elias. Vocês podem imaginar um negócio desse? Gente, eu quero tanto que você experimente como Deus é. Aí tá indo, olha só. Aí lá foi... Elias subiu no Carmelo, lá tudo estraçalhado, e o povo começou a vir. Logo, logo, todo mundo ouviu falar, Elias está aqui, lá está chegando Elias, lá está vindo. E ele pediu para todo mundo se reunir no Carmelo. O que o povo fez? Foi todo mundo, mas diz que no coração deles tinha uma apreensão. O que vai acontecer? Quando esse homem abre a boca, as coisas acontecem. Diz que o coração deles começou a bater nervosos, e diz que os profetas de Baal, de Astarote, se vestiram com a melhor roupa que podiam, a roupa de poder, e diz que foram andando numa cadência como se fosse militar. E quem estava na frente deles? Acabe. Gente, olha que vergonha. Um rei que era para ser cristão, adventista, está andando, levando quem? Gente, como é que pode alguém se perder tanto no cristianismo como essa situação? Lá estava Acabe andando com 450 deste lado e 450 desse lado, profetas de quem? De Satanás. E ele está andando na frente, e diz que quando ele foi chegando, com toda aquela comitiva, andando pedante, com uma aparência de militares, veio chegando, diz que o povo gritava, uau, aí está um verdadeiro Deus. Acabe se sentiu todo cheio, né? E aquele monte de homens bem vestidos, aqueles sacerdotes, chegam lá em cima, diz que Elias vem sozinho, só ele. Gente, imaginem isso, só ele. Uma multidão seguindo Acabe, e Elias sozinho com a roupinha dele de sacerdote. Só que o que me impressiona é que a palavra de Deus diz que Elias não estava só. Humanamente, entre todas as multidões, estava Elias sozinho. Mas diante do céu diz que tinha milhares de anjos acompanhando o servo de Deus. Milhares de anjos. Aí tá indo. Quando chega ali, Elias pega no meio do povo assim e fala, me traga 2 novilhos. Escolha qual deles vocês querem. Corte o novilho e coloque um sobre o altar que vocês têm e o outro é meu. E vocês podem pedir ao Deus de vocês para vir a chuva. Eles pegam, os sacerdotes de Baal, cortam o novilho, espalham em cima dos altares bonitos deles. Lembra que só o que estava quebrado era o altar de Jeová, do Deus eterno. Os deles estavam tudo lindo. Agora, olha só a situação. Pega e coloca ali, e eles começam a gritar e a pular ao redor, os sacerdotes de Baal ao redor do altar deles. E eles choram, e eles gritam, e eles chamam, Baal, responda-nos, manda chuva, Baal, manda o fogo para o altar. E diz que nenhum detalhezinho, nada, nenhuma palavra. Baal, manda fogo, Baal. E eles oram 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e eles começam a gritar, começam a ficar roucos, começam a cortar o corpo. Eu vou dizer para vocês, eles estavam se automutilando. O que é automutilação? É uma oferenda que se faz a Satanás. Era o que eles já faziam no passado. Eles estavam se automutilando, se retalhando todinhos na frente do Deus, dizendo, responda-nos, responda-nos, responda-nos. Manda o fogo. E diz que de repente eles perceberam que não ia vir fogo coisa nenhuma. Eles começaram a pensar num jeito de achar um fogo para jogar. Mas estava todo o povo ali ouvindo. E a palavra ainda diz o seguinte, que diz que alegremente Satanás teria ouvido eles, e teria mandado fogo se Deus não tivesse colocado limite em Satanás. Você não vai pôr fogo, não. Vai ficar claro agora quem é quem. Imaginem isso, gente. Imaginem essa situação. E aí, sabe o que aconteceu? Ficou de manhã até o meio-dia eles gritando. E aí Elias falou assim, quem sabe ele está dormindo? Gritem um pouco mais. Quem sabe ele saiu para viajar, o Deus de vocês. Gritem mais um pouco. Continua gritando. Imagine a cena. Elias sozinho dizendo isso. E diz que o povo num frenesi danado, quando de repente chega uma certa hora, que Elias vem e faz a seguinte pergunta.
Diz que o rosto dele estava iluminado pela santidade do céu. E ele diz: até quando cocheareis entre dois senhores? E diz que o povo todo ouviu. Gente, eu nunca entendi como é que um homem sobre uma montanha fala e alguns milhões de pessoas ouvem sem caixa de som. Aliás, qual caixa de som é suficiente para todo mundo ouvir na mesma hora? E todos ouviram. Até quando cocheareis entre os dois senhores? Se o Senhor Deus é Baal, seguiu. Se o Senhor Deus é Deus, seguiu. Vocês têm que decidir a quem servir. Ele pergunta. Diz que não houve uma só palavra que abriu a boca para dizer: Deus, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Ninguém, só ele. Vocês podem imaginar o que é isso? E diz que isso aborreceu terrivelmente a Deus, porque o sacerdote perguntou: até quando vocês vão ficar duvidando e pensando, faço ou não faço, vou ou não vou, fico ou não fico, percebo ou não percebo, obedeço ou não obedeço? Até quando vocês vão ficar fazendo assim? Olha o que Deus diz sobre essa atitude. O Senhor aborrece a indiferença e deslealdade em tempo de crise em sua obra. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais do grande controvérsia entre o bem e o mal. O povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno que pode haver de mais importante para eles do que ser leais ao Deus do céu? Entenderam a pergunta? O céu todo está olhando. E aí a pergunta é: que pode ter de mais importante do que servir a Deus agora? É a pergunta do Senhor. Diz que Deus aborrece essa posição de dúvida. Aí sabe o que aconteceu? E de silêncio, e de omissão. Aí olha o que aconteceu. Aí vem Elias, nosso herói, né? Que coisa tremenda. Elias pega e fala assim: me traz o boi que é meu, traz aí. Pode partir aqui em cima. Partiram tudo, botou. Ele pega e fala: agora me traz água. Gente, estava na seca, né? Bota aí alguns cântaros de água em cima e ao redor. Ele fez uma vala ao redor do altar de Jeová. E ele começou na frente do povo a reconstruir o altar. Gente, eu quero que vocês gravem isso. O que Elias fez antes de botar e orar a Deus? Ele reconstruiu o altar. Pegou 12 pedras, lembrando dos 12 filhos de Israel, arrumou todinho, ajeitou todo aquele altar todo quebrado, na frente de todo o povo que estava parado ali. E aí ele fez uma vala ao redor e falou: traz água aí. Molhou todo o lugar. Jogou água ali, mas traz água de novo, mais água, traz mais água. 3 vezes foram trazidas águas. E aí ele calmamente, diz que o povo anterior gritava, estavam roucos, pulava, e ele calmamente ajoelha diante do Deus do céu e ora calmamente ao Senhor. E quando eu penso sobre isso, eu falo: Senhor, me dá esse tipo de posicionamento. Enquanto os outros oravam selvagemmente, Elias ora com simplicidade e fervor, pedindo que Deus mostre sua superioridade sobre Baal para que Israel pudesse ser reconduzido a ele. Sabe o que isso me lembrou? Quem de vocês lembra o que aconteceu com David? Quando ele saiu daqui, estava sem a vacina. Vocês estão lembrados da questão que ele estava sem a vacina, precisava entrar no Detran? Estão lembrados disso? E que o pai dele, que não é cristão, estava muito bravo com ele: vacina pelo menos para entrar no Detran, você precisa resolver essa questão, não posso ficar com essa questão do carro, você tem que resolver. Era uma pressão terrível e ele ajoelhou diante de Deus e falou: o Senhor vai me fazer entrar no Detran hoje, o Senhor vai cuidar de mim, não tem outro jeito. E saiu dentro do carro. Ele disse que ele tremia igual alguém que tivesse Parkinson. Ele falou: eu tremia, professora Maísa, porque meu pai, não cristão, estava dentro do carro junto comigo, e eu olhava a cena e dizia: o que eu vou fazer, meu Deus? Como que eu vou fazer? Eu só tenho que confiar em ti. E foi orando. Mas quando chegou na porta do Detran, o homem que estava na porta do Detran, o guarda que estava lá, disse que olhou assim e falou: você tem os documentos de vacina? Ele disse: não. Imagina isso, irmãos. Não. E aí diz que o homem falou: pode entrar. Diz que o pai dele ficou atônito, sem saber o que fazer, com a carteirinha dele na mão assim, a própria carteirinha do próprio pai, né? E ficou olhando assim, viu que não pediu nada. Entraram e David disse que não falou uma palavra. Entrou, fez tudo que tinha que fazer. Quando saiu, falou: pai, agora peça perdão a Deus.
porque o Senhor agora sabe quem é o meu Deus. Glórias ao nome do Senhor. Gente, quando você prova Deus é outra coisa. Hoje em dia o David está no campo, eu falo para ele quando tem alguma dificuldade, algum problema, ele fala, professor, eu não tenho chance de desconfiar de Deus. Deus provou que Ele pode. Ele pode, gente. Quando você deixa nas mãos de Deus, Deus faz. Deus faz por onde. E só tem história de vitória para contar quem espera em Deus. Aí o que acontece? Lá está Elias, botou um monte de água, ajoelha diante do Senhor e fala, ó Senhor, ouve-nos, ó Pai. Manda o fogo do céu. Diz que mal ele acabou de falar, diz que saiu o fogo do céu. Em relâmpago e fogo, e caiu sobre o altar, lambeu tudo, gente. Lambeu até as pedras, lambeu tudo. E diz que todo o povo que estava embaixo, todo o povo vendo aquilo, falou, que coisa tremenda, e caíram todos de joelhos. Gente, imagine a cena. Quando você segue ao Senhor, outros se convertem ao redor. Caíram tudo assim, vum, todo mundo caiu no chão e disseram, só o Senhor é Deus. Diz que em altura muito alta, só o Senhor é Deus. Imaginem isso, imaginem. E diz que os profetas de Baal não se ajoelharam. Aqui vem uma coisa importantíssima. Todo o povo ajoelhado, Elias ajoelhado. Olha, quem primeiro se ajoelha? Elias. Sim ou não? Sabe quem tem que se ajoelhar? Quem toma o problema na mão. Elias tomou o problema na mão. Lembra? Ele não era o problema. Ele tomou o problema na mão para resolver. Como é que o verdadeiro filho de Deus faz quando vê o povo em apostasia? Tomou o problema na mão, deixou ajudar. Se ajoelhou diante do Senhor e pediu. O que aconteceu em resposta disso? O povo todo ajoelhado. Só que alguém ficou em pé. Quem? 450 profetas de Baal e 450 profetas de Astarote. E eles estavam bem bravos. Diz que eles estavam todos sujos de sangue, todos retalhados, mas com a cabeça levantada. Quando Elias levanta da oração, o Senhor Deus disse, mata todos esses homens. Não tem jeito. Servir a Satanás sempre vai dar problema. Sempre vai dar problema. 1 Reis, capítulo 18, verso 40. Dá uma olhada aqui. Verso 39 e 40. O que vendo todo o povo, caíram o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. E disse Elias a Acabe. Disse Elias para quem? Acabe, te assusta agora. Sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Quem só ouvia isso? Alguém estava ouvindo alguma coisa? Ninguém, só quem estava ouvindo. Posso dizer uma coisa a vocês? A bênção vem antes para quem confia. Ninguém estava ouvindo ruído nenhum de chuva. Só há um ruído de abundante chuva. Vai lá, Acabe. Vai lá comer e ir embora. Pode ir. Gente do céu, isso é tremendo. Avante, ó. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao Monte Carmelo e fez o quê? Inclinado em terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha aqui a posição de líder. Qual é a posição de líder? O fraco Acabe, vai lá comer, meu filho. Se manda, vai lá. E eu vou ficar fazendo o quê? Avante. Disse a seu moço, sobe e olha para o bando do mar. Ele subiu e disse, não há nada. Então disse Elias, sobe lá de novo. E ele foi lá. Subiu quantas vezes para olhar? E Elias continuou o quê? Orando. E ele pediu para o moço, vai lá. Quantas vezes ele pediu para o moço ir? 7 vezes. O moço olhava, não tem nada, rapaz, não tem nadinha. Oh, não tem, ainda não tem não tem nada. E Elias continuava o quê? A minha pergunta para você, por que Deus não respondeu no mesmo minuto? Responda. Até então, tudo era para o povo de Israel. Nesse momento, agora era para Elias. Elias, você precisa de mais fé ainda, porque o que está pela tua frente vai ser mais forte ainda, filho. Você vai precisar de mais fé. Vai lá, caia de joelhos que a fé vai ser dada. Só que aconteceu o seguinte no verso 44. A 7ª vez, disse, levanta-te do mar. Levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Corre! Manda Elias correr, porque a chuva não vai. Ele viu um pinguinho de
de chuva lá longe no horizonte. Não foi? Falou, vai lá dizer para Acabe correr, porque a chuva vai vir pegar ele. Gente, imagine isso. Só o que aconteceu? Olha lá. Verso 45, em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezabel. O poder do Senhor veio sobre Elias e cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezabel. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Eu quero tanto agradecer a Deus, quero tanto agradecer ao Senhor pela chance que Ele nos dá de passar por problemas. É um privilégio imenso passar por problemas. E é um privilégio passar por problemas quando você entrega nas mãos de Deus. No final, quando nós chegarmos no céu, só vai funcionar e só vai dar certo, só vai ter história para contar, só vai permanecer e passar pelo grande, poderoso, tremendo mar de vidro quem venceu. Nós vamos ver Elias ali, não é? Ele já está lá, sim ou não? E ele deve estar vendo eu falar essa história hoje. E eu imagino ele falando assim, Maísa, daqui uns dias eu vou te contar como foi. Ainda foi pobre o que você falou, porque eu vou te contar com a minha boca como é que foi o negócio. Mas eu quero contar também a minha história diante de pessoas. Quero pedir a Deus, Senhor, me dê forças. Eu quero que a minha história faça diferença na vida dos outros. Não só a de Elias. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A história de Elias é linda, mas é a dele. E você não vai entrar no céu com a história de Paulo, de João, de Elias. Você vai entrar na história com a sua história. No céu com a sua história. É a sua história que Deus espera que seja mostrada diante do universo. A deles pode servir de exemplo, mas não vai te levar para o céu. O que vai levar é a sua. Qual é a sua? O que você decide hoje na frente da tua dificuldade? Vamos orar? Vamos lá pedir a Deus forças para fazer isso acontecer? Vamos agradecer. Senhor Deus do universo, amado Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome nesse dia chuvoso. Por incrível que pareça, hoje está chovendo aqui. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem sido e dado de forma abundante para nós tantas bênçãos. Porém, Senhor, nós não temos reconhecido, muitas vezes, Senhor, sem precisar de grandes coisas, nós temos ido atrás de qualquer outra palavra que não seja a Tua. E nós queremos Te pedir perdão agora, porque daqui uns dias a coisa vai apertar demais, vai apertar muito, Senhor. E nós queremos força agora, quando o problema é menor, para que nós possamos fazer uma provisão para o momento mais difícil. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida de todos os missionários, a vida destas pessoas que estão ouvindo em casa. E que, pela graça e poder de Deus, quando passarmos por isso, o estudo de amanhã vai dizer claramente que todos vamos passar por isso, por esta prova. Eu te peço, Senhor, que nós sejamos vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você muito, muito, muito. Te encha de poder e de graça. E até amanhã.